Meu nome é Caroline Camargo e esse é o Descomplica, um canal criado para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Um local seguro onde as suas dúvidas serão respondidas de forma simples, descontraída e com muita evidência científica. Vem comigo nesse bate-papo. Voltamos, esse é o nosso primeiro episódio de 2026 do Descomplica, e o tema de hoje é um tema meio fora do habitual, porque sempre que a gente pensa em uma doença, a gente pensa em como tratar, o que a gente vai fazer para resolver, e hoje a gente não vai falar especificamente de tratamento, a gente vai falar de prevenção. O que a gente pode fazer de cuidado preventivo para evitar que essa doença inflamatória intestinal que a gente tem, desenvolva outras doenças ou outras complicações. Então, a gente vai falar de vacina, vai falar de rastreamento de câncer, vai falar de screening de algumas patologias psicológicas e também um pouquinho de hábitos de vida. Como eu nunca falo aqui sozinha, hoje também tem uma convidada super especial que eu trouxe aqui para a gente bater papo. Essa convidada é a Juliana Varela. Ela é médica, formada pela UFRJ, tem residência de gastroenterologia pela UF. Atualmente, ela é gastroenterologista e endoscopista do Hospital Federal dos Servidores do Estado e atua na área de assuntos médicos da Biomanguinhos, na Fiocruz. Além disso, ela é membro do GEDIB e da ECO. Seja muito bem-vinda, Juliana. Oi, Carol, prazer. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Esse foi o currículo oficial, né, que a Juliana passou, mas tem aquele currículo afetivo. A Juliana, ela fez residência de gastroenterologia na UF em um dos anos que eu fiz um concurso de professora substituta temporária de semiologia e de gastro. Então, num Ai, período gente. de um ano aí, acho que 2017, né? Você me ensinou tudo que eu sei. Não, mentira. Mas no período de 2017, eu era preceptora de uns Isso, ambulatórios de gastro que a Ju era residente. Sempre é foi uma isso. excelente médica, mas a gente trocava, eu ensinava um pouquinho pra ela. E hoje ela é excelente, a gente se É, esbarra aí na doença inflamatória, ela tira várias dúvidas minhas pra ver como o mundo dá voltas, né? todo mundo a gente troca muito, Carol. Você também tira várias Todo minhas. mundo se esbarra. Então, Ju, eu queria começar falando um pouquinho de vacinação, né? Vacina é um tema que está muito em alta, não tanto positivamente, né? Hoje, várias pessoas falam de vacina, não tome vacina, né? Não Sim, aplique vacina, não usem as vacinas. E a gente sabe que não só para quem tem doença inflamatória intestinal, mas para todo mundo é muito importante se vacinar. As vacinas são seguras, as vacinas são para proteção. Mas falando aqui na doença inflamatória intestinal, as vacinas elas têm um aspecto mais especial, né, porque a própria doença, ela faz com que o paciente esteja mais suscetível a algumas infecções, né. sim. Na verdade, aproveitando essa coisa que você falou, pegando esse gancho, as coberturas vacinais, não só na população, mas em especial na doença inflamatória intestinal, também são meio baixas, chegando até 50%, dependendo da vacina que a gente está avaliando, né. Então é um tema muito importante que a gente tem que falar na nossa prática como médicos que ficam à frente do cuidado dos pacientes com doença inflamatória. Então a gente vê essas pessoas muitas vezes, a gente marca de 3 em 3 meses. Então, nós somos os médicos que eles mais veem. Então, a gente tem que falar sobre prevenção, a gente tem que falar sobre vacina, né? Então, algumas patologias estão. O paciente com doença inflamatória intestinal tem maior suscetibilidade apenas por ter doença inflamatória intestinal, porque é um desbalanço do sistema imune, né? Então, isso acaba deixando eles mais suscetíveis a algumas patologias e outras vêm com tratamento, né? Então, a gente acaba tratando, a gente mexe com o sistema imune do paciente, então a gente acaba tendo isso como um evento adverso, né, a maior suscetibilidade a algumas infecções. Então é super importante a gente frisar isso, a gente buscar ativamente isso, a gente falar sobre isso nas nossas consultas. Isso é muito importante que eu queria grifar, né, porque eu até brinco, né, que algumas coisas não funcionam no SUS, mas vacina é uma das coisas que Super, funcionam, né. Quem já com teve certeza. um filho, um priminho, algum bebê que você leva no posto de vacinação, todo mundo que tá ali no posto confere o cartão, sabe o que tem que dar, sabe te orientar. Então vacina é uma coisa que funciona muito bem no SUS, e a gente tem essa ideia que vacina é uma coisa de criança, né, e já não é.
Existem Não. todas aquelas vacinas de criança, mas nós temos vacinas preconizadas para adolescentes e nós temos vacinas preconizadas para adultos E para idosos e para também. idosos. Cada faixa etária tem o seu, cronograma, o seu calendário para a população geral, e a população com doença inflamatória intestinal, ou que a gente está pensando em imunossuprimir, ou que é imunossuprimida, tem um calendário próprio também. Então funciona no SUS, a gente pode ir no posto, no postinho mesmo, na unidade básica de saúde, e quem tem doença inflamatória intestinal, via SUS, tem direito ao atendimento no SCRI, né, que são os Centros de Referência Imunobiológico Especial. Aqui no Rio a gente tem 2, um na Fiocruz e um ali em Botafogo, no Rocha Maia. E aí a gente pode encaminhar nossos pacientes para lá, eles vão ser atendidos e tem um calendário vacinal diferenciado, né, voltado para alguns tipos de doenças que são preveníveis e que têm maior incidência e prevalência na população imunossuprimida. Então, os nossos pacientes podem ir à unidade básica de saúde, mas podem receber um cuidado além, lá no SCRI. Então é nosso papel também encaminhar eles, né. Não, perfeito. Eu vou colocar depois o endereço e telefone dessas 2 unidades, né, especiais de vacina que a gente tem aqui no Rio, só para dar uma facilitada, mas o que eu ia falar em relação a isso é que não só porque tem uma doença crônica que o adulto ou o idoso tem que vacinar, né, Sim. adultos saudáveis, idosos saudáveis já deveriam fazer algumas vacinas, né, conversar com o seu médico aí que acompanha para fazer algumas vacinas. E aí quando você tem uma doença crônica, isso fica um pouco mais importante e tem outras vacinas que você precisa tomar. Mas foi o que a Juliana falou, não é só porque eu vou começar um tratamento que vai modificar o meu sistema imunológico ou vai aumentar o meu grau de imunossupressão que eu preciso vacinar. Isso o paciente até entende melhor, né? Porque, vou começar um remédio que vai me causar imunossupressão, então vou aqui Sim. fazer umas vacinas antes para me proteger. Mas o simples fato do paciente ter doença inflamatória intestinal já dá a ele um certo grau de imunossupressão, né. Então Sim. esses pacientes, mesmo que não façam uma medicação biológica, uma alta dose de corticoide, o ideal seriam que esses pacientes já tivessem ali um cartão de vacinação basal atualizado, né, Ju. É uma das coisas que a gente tem que ver na nossa primeira consulta, né. Então, quando eu recebo o paciente, eu já pergunto: "E aí, como é que tá a sua vacina?". Independente de eu definir se qual o tratamento que eu vou fazer, às vezes na primeira consulta a gente não sabe o que que a gente vai fazer, a gente está avaliando ainda o paciente, eu já aproveito para atualizar esse cartão vacinal, para ver qual é o status vacinal, né. Porque algumas vacinas, começaram a fazer parte do PNI mais recentemente, então dependendo da faixa etária O que do que é seu PNI? Explica paciente. pra gente. É o Programa Nacional de Imunização, né. Então entraram no nosso Programa Nacional, nosso calendário vacinal do SUS, mais recentemente. Então, dependendo da faixa etária, tem algumas vacinas que a pessoa não fez na infância. Por exemplo, hepatite B. Eu, na minha faixa etária, não fui vacinada para hepatite B na infância, hoje em dia todas as crianças são, mas dependendo da faixa etária do paciente, né, a gente tem que indicar para ir lá e atualizar esse cartão vacinal. Perfeito. E uma vez que a gente olhou esse cartão na primeira consulta, paciente com doença crônica a gente tende a acompanhar por anos. Ao longo dos anos tem que olhar também, porque algumas vacinas a gente vai comentar depois, elas têm uma atualização anual. Então, esse paciente, não é porque tomou um monte de vacina, está protegido, fez Sim. todas as doses, que vai começar o tratamento. Ao longo dos anos, ele vai ter que renovar essas vacinas e fazer vacinas, É um às vezes todo cuidado ano, né? É um contínuo. cuidado contínuo. Isso é muito importante. De tempos em tempos você vai ter que dar uma olhada ali, dar uma cobrada, etcétera. E aí, para começar a falar de vacinas, eu queria pedir para você explicar para quem está assistindo a gente, a diferença das vacinas, né? As vacinas vivas, as vacinas não vivas, porque isso vai fazer diferença. Às vezes o paciente fica com medo também de tomar uma vacina, estão certíssimos. Eu acho que na dúvida tem sempre que dar uma ligada, Sim. mandar uma mensagem para o seu médico, eu posso tomar essa vacina ou eu não posso, mas eu acho que o que vai nortear é a gente entender que diferença é essa. O que que é uma vacina viva? Que vacina viva vai causar doença? O que que é uma vacina não viva? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Assim, tem várias plataformas vacinais, mas, assim, separando
pra gente pensar em termos de vacinas que são indicadas ou contraindicadas, quais vacinas a gente tem que ter cuidado, especialmente nos pacientes que são imunossuprimidos ou tomam alguma medicação que altera o sistema imune, a gente separa em 2 grandes grupos, né, tem as vacinas inativadas e tem as vacinas vivas, né, como a Carol falou. As vacinas inativadas, elas são feitas com compostos ou algum triturado, algum preparado do vírus ou do organismo já morto, né. Não, então elas não podem causar a doença. Elas podem fazer reação vacinal, às vezes por causa do recipiente, então você pode sentir dor local, algum desconforto, mas elas não te dão uma forma leve da doença, né. Elas não vão As causar doença em ninguém, nem em Ninguém. quem é imunossuprimido, nem em quem não é imunossuprimido. Então são as vacinas mais seguras, né, que Sim, você não vai contrair aquela doença através da vacina. É igual todo mundo fala que não toma essa vacina da gripe, porque você vai porque ter eu pego gripe sempre que eu tomo. Pega é, gripe porque é o momento que tá com sim, uma circulação maior do vírus, né, não é é. porque a vacina te causou. A vacina da Até gripe não causa gripe, porque ela é é inativada, um é desse uma tipo de vacina vacina que a Ju tá inativada. falando, uma vacina inativada, é uma parte morta do vírus que não vai conseguir te causar doença. E as vivas, elas são uma forma, assim, atenuada, né, então é aquele vírus que ele não tá mais no na forma de causar uma doença, de causar a doença plena, mas ela consegue te sensibilizar. Então para te sensibilizar seu sistema imune, ela tá atenuada, ela tá enfraquecida, então ela não pode causar a forma, por exemplo, febre amarela. Ela não vai te causar o quadro clínico da febre amarela geral, mas ela vai fazer alguma reação ali. Então você pode ter algum sintoma, você pode ter uma forma muito leve, e aí a gente tem que ter mais cuidado com elas, especialmente nos nossos pacientes com doença inflamatória, porque essas vacinas vivas a gente não deve fazer quando está fazendo algum tipo de imunossupressão. Então, essas sim a gente tem que pensar e ver quando que vai indicar qual que é o melhor momento. Se conseguirmos, o ideal é que a gente consiga vacinar todas as pessoas antes delas fazerem medicação imunossupressora, né. E aí a gente conseguiria, esse seria o melhor dos mundos. Mas a vacina inativada não tem problema você fazer em vigência de tratamento nenhum. É, então às vezes se tiver uma campanha, é isso que a gente fala, né, "Ah, tá tendo uma Sim, campanha, tá pedindo para todo mundo se vacinar". É importante, se você não tiver esse discernimento se a vacina é viva, a vacina é inativada, de conversar com o seu médico, falar: "Eu posso tomar essa vacina?". Porque se você é um paciente com uma doença crônica, não precisa ser doença inflamatória intestinal, mas se você é um paciente que tem uma doença crônica e toma uma medicação biológica, ou um imunossupressor, ou até uma dose muito alta de corticoide, talvez essa vacina não vai ser para você nesse momento. Ah, mas se precisar tomar, talvez você tenha que suspender a medicação, esperar um tempo. Então, para cada medicamento é uma forma para cada paciente. Então, é muito importante, se a vacina for de vírus vivo e você estiver na vigência de um tratamento, ter essa conversa, né? sim, que E aí, aí vai ser decidido, né, você consegue é, decidir vai ser junto avaliado. com o seu médico: "Ah, não, mas o risco de eu contrair essa doença é muito alto, então talvez valha a pena a gente pausar esse tratamento para te vacinar e depois retornar o medicamento", né. Então é tudo uma questão de conversar, para a gente poder programar isso direitinho e não ter risco à segurança. Perfeito. E aí, pegando esse gancho, né, que a Juliana falou, ah, o melhor dos mundos, você vacinar para tudo que você possa vacinar antes de começar o tratamento. Fala melhor dos mundos, porque a gente tem vários, a gente já falou em outros episódios, né? A gente tem várias doenças inflamatórias dentro da doença inflamatória, né? Alguns pacientes, você está num momento de doença que você não tem esse tempo para esperar. Então, se você não tem Sim, esse tempo para esperar, talvez esse paciente não vai conseguir fazer toda essa preparação de vacinação antes de começar o tratamento. Mas se é um paciente que você está aí estadiando, preparando para tratar, né, você já tem que estar com aquele pensamento lá na frente, por isso a primeira consulta é tão importante, né. Às vezes o sim. paciente tem sintoma, mas não tem nenhuma emergência de tratamento, e a gente diz que a gente está preparando, né, pedindo as sorologias, vendo se ele tem alguma coisa que a gente precisa tratar, rastreando tuberculose, esse seria o momento da gente já encaminhar o paciente para vacinação. E aí entraria os CRIs, né, que a Juliana falou, que são centros de vacinação, né, maiores que os postinhos, que tem mais vacinas, que tem outra preparação, a gente encaminharia o paciente para lá,
para começar a fazer as vacinações, né. Sim. O que que você costuma pedir de rotina, Ju, para vacinar, assim, no paciente que você tem tempo, né, você não é aquele paciente de emergência, você vai começar uma terapia biológica ou um imunossupressor num paciente que não estava fazendo nada que modificasse ali a imunidade dele, e o que que você costuma pedir? Ou você manda para o CRI sem nada pedido e eles atualizam o cartão? Como é que você É, faz na sua eu já prática? eu já tive a oportunidade de ir ao CRI, né, então eu já fui atendida no CRI, né. Primeiro eu só queria concordar com você, todos os nossos guidelines, as nossas recomendações reforçam isso, a gente não deve retardar o tratamento se for um paciente que precisa desse tratamento, a gente não deve, postergar esse tratamento para conseguir aquele cartão vacinal perfeitinho, né. Uhum, Isso não deve, impedir que a gente trate, mas se a gente conseguir, assim que possível, né, a gente consegue encaminhar. Se isso não for, postergar nosso tratamento, o máximo que a gente conseguir fazer de cuidado preventivo sempre é o melhor dos mundos, né, como a gente estava falando. Sobre o CRI, então, eu já fui atendida no CRI, né, já levei bom que também você meu pode dar a sua pai. experiência, É, né. a minha médica na época me encaminhou com as recomendações das vacinas que ela achava relevantes, né. Mas quando você chega lá, você é atendido por um médico, Ah, que essa legal. pessoa te avalia, vê qual que é a sua comorbidade, vê o que que você, por que que você tá ali, né. Então para chegar no CRI, você tem que ter um encaminhamento médico. Nós como médicos, basta você colocar qual é a indicação, por que que o seu paciente está indo, qual é a comorbidade que ele tem, e aí ele vai ser atendido, tá. Não é para a população geral, porque nem todas as vacinas estão recomendadas para a população geral saudável que não tem nenhuma comorbidade. Algumas são esse cuidado especial por, aumentar a chance de ter aquela doença, então o CRI é reservado para isso. Nós podemos fazer um encaminhamento simples, não precisa nem dizer o que que você recomenda, você pode só falar: "Paciente com doença inflamatória intestinal em avaliação para imunossupressão", e, mandar o paciente para o CRI, ele já vai ser atendido. Quando você chega lá, você é recebido, a pessoa conversa com você e pede o seu cartão vacinal. Então, toda vez que for levar seu cartão vacinal, primeira consulta lá, leva seu cartão vacinal e encaminhamento médico para ser atendido. E aí vai avaliar quais vacinas você tem e quais estão indicados para a sua comorbidade, né? E aí a pessoa vai poder te dizer quais que você pode tomar no mesmo dia, quantas você pode tomar, quais que você deve, tudo fica num cartãozinho lá, ela planeja tudo para você. Mas eu, muitas vezes, já encaminho com algumas vacinações em mente, né. Então o que que eu costumo pensar? Primeiro a gente tem que pensar em influenza, sempre, que é uma desses casos que você falou, anual, né. Anual. Então a influenza é uma delas, nem precisaria ir no CRI, mas o CRI tem também, né. Hepatite B é uma também, é inativada também, é uma das que eu normalmente recomendo. A hepatite B tem uma particularidade, porque a gente pode pedir a sorologia do paciente antes para saber, né, se o paciente chega para você e fala: "Eu não tenho meu cartão vacinal, perdi, tá, vacinei quando era criança, perdi". Comum isso também, né, isso acontece. Adulto, né. Exatamente. E aí você consegue pedir as sorologias para saber qual o status vacinal do seu paciente e dependendo, você encaminha ele para vacinar com aquela vacina ou não. É, a sorologia da hepatite, ela já tá no nosso pacotão, né, das Sim, sorologias do primeiro que a gente atendimento. pede no primeiro atendimento. Então, às vezes, a gente já vê tem pessoas que fazem as 3 doses de hepatite B, né, e Sim, não faz a conversão ali do anticorpo. Nesse caso, do paciente com uma doença crônica, a gente pode pedir uma dose extra, né, para ver se pode. falha a soroconversão, mas, não são todas as doenças, né. A hepatite B a gente consegue. A Sim. maioria, A se gente você não não, tem uma comprovação, talvez você vai ter que vacinar de novo. possivelmente sim. E tétano, né, DT ou DTPA, dependendo do paciente, que é a vacina de profilaxia do tétano, pertussis, né, essa é uma das que a gente atualiza normalmente. Hemófilos influenza B, normalmente também já peço para atualizar, dar um quadro respiratório, né, pode dar pneumonia por hemófilos influenza. A meningocócica, embora não esteja em todos os guidelines, todas as A recomendações, gente eu acho que faz. vale a pena você, encaminhar para isso, né. O médico de lá pode até julgar se vai fazer ou não, mas normalmente eles recomendam meningocócica pela questão de prevenir uma doença grave, né. Então acho que Uhum. vale a pena a gente ver isso também. Tétano, hepatite B, A pneuma a gente costuma fazer, pneumo. né, pneumococo. Eu estava vendo no guideline americano que agora tá
o vírus sincicial respiratório também, né, tá falando para vacinar, assim, não tá muito ainda na minha prática, né, Não, é na uma minha também vacina que não. a gente não tem, é porque os guidelines às vezes não são brasileiros, né, a gente Sim, pega muito guideline americano, europeu, mas não tá muito na nossa prática, depois a gente pode até ver se no CRI tem, se sim. já tem, né, porque é uma coisa que a gente deveria vacinar. Agora a gente É. tá falando muito também de vacina de HPV, né, para quem HPV, tá na sim. idade ali para fazer. Sim, com certeza. E com o surgimento de novas medicações, a gente também fica vendo efeito colateral e tentando minimizar. E agora tem os inibidores da JAK que a gente sabe que aumenta muito o risco de herpes zoster, né. Então a Sim. gente tenta vacinar. Essa vacina, geralmente o paciente tem que pagar, né, não É, tem. a do herpes zoster tem uma recombinante, né, que seria inativada, que é a de preferência que a gente encaminha para vacinar. A própria doença inflamatória aumenta o risco de De você ter herpes herpes zoster. zoster, né, e os inibidores da JAK, sem dúvida, são realmente se uma um podem ter esse efeito, né, embora sejam excelentes medicações, a gente sempre tem que se preocupar como que a gente vai proteger melhor. Mas a herpes zoster é uma dessas, só que infelizmente não tem no CRI, né. Dependendo do paciente, dependendo de como ele consegue se organizar, se ele tem como, né, arcar com esse custo, e dependendo da medicação que ele vai fazer, às vezes vale a pena mesmo encaminhar. Se não for para o CRI, as clínicas têm clínicas privadas que acabam fornecendo essas vacinas, né, que não tem ainda no SUS, ainda não estão incorporadas. Eh, mas sem dúvida a herpes zoster é uma E a delas. gente tem muita vacina pelo SUS, né? Sim, Isso é um muito. orgulho, que assim, a É vacinação, a um dos imunização no é um SUS dos programas funciona. mais completos do É muito mundo. completo, né? Funciona, a gente tem esse privilégio, né? Que chamo de um Sim, privilégio. Então, você vai ter a maior parte do seu calendário vacinal ali que você vai conseguir de graça, né? Então, naquele paciente que tem um risco mais alto, de repente, uma vacina ou outra, se avaliar o sim. risco-benefício e puder pagar, também é A muito maior bom, né? Uma parte das que a gente prevenção. tinha falado, É, você consegue tudo sim, pelo SUS, né. Algo o que você não conseguir, às sim. vezes, vale a pena pagar. Hepatite A também, a gente esqueceu de falar. Que é outra que Hepatite a gente A consegue ver essa consegue questão pedir da a sorologia, sorologia. né. Sim, Hepatite A tem essa questão que, às vezes, você já teve e você nem sabe, muito porque nem todo frequente. mundo que tem hepatite vai ficar com aquela icterícia toda amarela ou passando mal internado, isso é a minoria, né. Sim. Às vezes você teve hepatite A e qual foi o seu quadro clínico? Uma dor no corpo, uma febrinha, achou que estava gripado, uma fadiga um pouquinho maior, melhorou. Quando você vai fazer a sorologia, você tem lá que Ah, você muito em algum momento frequente. da vida teve hepatite A, e aí você não vacina, né. A Quando gente você pede, né, a sorologia dessas pessoas, a gente pede o anticorpo para ver se elas já estão produzindo esse anticorpo e não precisam ser vacinadas mais. Mas e aí a gente consegue e no CRIA, inclusive, eles vão pedir isso, né. Se você pedir para o paciente vacinar hepatite A, ela vai falar: "Mas você tem a sorologia aí negativa?" e aí eles Porque aí pedem você tem que também. mostrar a negativa para aí você poder vacinar com a vacina da hepatite A. É interessante vacinar com a vacina da hepatite A se você for essa parcela pequena que nunca teve, É, eu né. nunca tive. Eu fui vacinada. Eu vacinei. Eu Eu também achei fui. muito engraçado, porque assim, eu não sabia, né, nunca tinha feito sorologia, foi antes de eu engravidar, e aí 3 pessoas internaram com hepatite A, graves no É, hospital. E porque na fase adulta, você pegar hepatite A adulto, pode te dar um quadro um pouquinho mais e aí foi muito complicadinho. engraçado que o meu patologista virou pra mim, pra minha amiga no hospital e falou: "Gente", porque todos eram profissionais de saúde, era um técnico de enfermagem, outro era enfermeiro, então assim, aí ela virou pra gente e falou: "Gente, quem que é profissional de saúde e não vacinou, não fez a sorologia pra ver, uma coisa totalmente Ai, você prevenível". Aí quando assim ela saiu, aí eu olhei assim pra minha amiga e falei: "Cara, eu nunca fiz a sorologia, eu nunca vacinei". Aí ela: "Eu também não". Aí a gente foi na mesma semana, colheu o sangue e as 2 não tinham. Aí as é. 2 vacinaram. Aí a gente falou assim: "Vou te contar que a gente fez a primeira dose só por conta do seu Porque puxão você de orelha, a gente ficou com vergonha". Mas assim, se é comum até pra gente, sim, com a certeza, mas população geral pode realmente não ter. eu recomendo. Até quando não é doença inflamatória, na É, prática a clínica, eu hepatite A eu recomendo também vacinar. recomendo. Eu Porque assim, você recomendo. pode ficar muito grave, né, por uma coisa que você consegue prevenir. Sim. Lembrando, tem mais uma, varicela Varicela. também. Também vacinei, também não tive.
Também não tive, né. Eu não tive catapora, eu era uma menina criada numa bolha. Meus pais deixavam eu ter contato com Não, a as minha irmã pessoas que teve tinham. catapora, eu não. É isso, minha Como alguém filhada explica teve, tive isso? em contato com várias pessoas com catapora quando era criança. Não tive, mas vacinei. Na catapora, a gente não adianta, diferente da hepatite B ou A que a gente falou, não adianta pedir sorologia, embora exista, tá? Não adianta a gente pedir. Então, como é que a gente vai saber se o paciente tem que vacinar ou se você tem que vacinar para varicela ou não? Pela história, então, ou a pessoa vai chegar para você e falar assim: eu tive catapora quando eu era criança. Beleza, contou como uma história positiva, tá? Então tem alta predição quando a pessoa te diz espontaneamente ou quando questionada. Se você pergunta: "Você teve catapora?", a pessoa diz: "Sim", você pode confiar e não precisa vacinar, tá? E a outra é o nosso caso, se já Não. tem vacina. Não tive, mas vacinei. Então você pergunta isso, se tem esses 2 questionamentos que a gente faz específicos para varicela, se as 2 respostas forem não, a gente encaminha para vacinação também. Perfeito. E aí, uma coisa também que é muito importante falar, né? Então, assim, a pessoa que tem a doença crônica, ela precisa se vacinar para se proteger, enfim. Mas a gente também precisa vacinar pessoas que moram na mesma Sim, casa de um paciente com doença crônica que vai ser submetido a uma imunossupressão. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante de dizer, porque às vezes o paciente está indo no médico, está fazendo tudo direitinho, está seguindo todas as orientações, mas ele, na casa dele, mora com os pais, tem um outro irmão e aí já tem mais 3 pessoas dentro da casa. Essas pessoas precisam ser vacinadas, né? A vacina sim. tem muito isso, assim. Nesse caso específico, mas se a gente for pensar na população geral, o fato de várias pessoas ao seu redor estarem vacinadas te protege. Te Então, esses protege. movimentos anti-vacinas, né, são engraçados porque eles provavelmente estão protegidos porque a massa ali ao redor deles estão vacinadas. Se não Sim, tivessem, eles poderiam ter consequências maiores. Mas nesse caso de doença inflamatória intestinal, é importante lembrar na consulta, e é o médico, né? É você que tem que falar. Ele não vai sim. saber que, eu fiz todas as vacinas, tenho que falar com meu pai, falar com a minha mãe, falar com meu irmão. Então você tem que estar dentro, né, dessa realidade da pessoa e orientar todo mundo. E nesse contexto você tem alguns cuidados que você tem que recomendar também para esse paciente, e para a família, né. Então vacina, como a gente falou, inativada, a família e o paciente, tudo bem. Se algum contactante ou algum familiar tomar alguma vacina atenuada, essa pessoa precisa tomar um pouco de cuidado. Vou dar um exemplo, tá. Crianças, né, lactentes fazem a vacina do rotavírus, né. Rotavírus é uma vacina atenuada. Então, na hora de trocar a fralda, durante esse período logo pós-vacina, pode haver eliminação, né, da polio ali da polio não, do rotavírus ali nas fezes, né. Então, o ideal é que a pessoa que está usando imunossupressão não faça a troca da fralda naquele período só, depois pode voltar normal. Mas nos dias seguintes à vacinação do rotavírus, o ideal é que você evite, né. Então, quando tem alguma vacinação atenuada, como contactante da sua família, o ideal é que você tenha algumas precauções ali só no período imediatamente depois, tá? 2, 3 dias, depois pode voltar ao convívio normal, tá tudo liberado. Mas logo a seguir, né, por exemplo, na questão da troca da fralda, tem que ter esse cuidado adicional. O paciente imunossuprimido, o ideal é que não participe dessa troca da fralda, né. Sim. Mas mesmo quem não é imunossuprimido, né, isso é uma informação para todo mundo mesmo, tomar mais cuidado nas trocas da fralda, né. Então, Sim, assim, higienizar bem as sabe ali aquela mãos, correria né? de troca de fralda, a criança vai cair, vai pegar, mas nesses diazinhos pós-vacina, mesmo você que tem seu filho que não tem doença nenhuma, que é super saudável, higienizar muito bem as mãos depois da troca das fraldas, não pegar outra coisa, se encostar, passar álcool. Então tem que ter um cuidado, porque é uma vacina aí atenuada e que você pode ter uma diarreia, pode desenvolver algum sintoma depois nisso, né. Ela é super interessante essa vacina, porque teve uma mudança recente de A gente recomendação. falou no nosso Instagram, Juliana vai reforçar, mas a gente deu que a gente fez um De episódio gestação, né? falando de gestação, não tinha saído ainda o documento, e aí saiu com as modificações, a gente deixou um videozinho lá de adendo, Ah, as maravilha. modificações que a gente não falou. Bota o link para aí já ver logo todas as recomendações. Mas isso é uma mudança muito recente, né, muito É. recente. Até ano passado, eu acho, a gente recomendava que a criança que tinha sido exposta intraútero a biológico, então a mãe que
faz biológico, né, e tá grávida, não vacinasse a criança com a vacina do rotavírus. E aí saíram alguns estudos mostrando que não há aumento de risco, então essa criança pode ser vacinada sim com a vacina do rotavírus. Perfeito. Acho que de vacina foi. Tem alguma coisa, Ju, que você queira acrescentar nessa questão de vacinação? Acho que não, acho que Além é de isso. vacinem-se, pessoal. É séria Sim, essa informação. vacinem-se. É muito importante, muito importante. Que a gente tem que ficar. Nem só pela questão individual, é como você falou, né, é pela questão individual e pelas pessoas que estão em volta da gente, pelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e pela Exatamente. sociedade como um todo. Então, assim, a vacina não é Faça a sua só parte. individual, né, ela é Vacina individual e você, seu coletiva. filho, e é isso. Então, saindo de vacinação, vacinação não é o único cuidado, é porque é o mais amplo, né? Tem muitas Sim, vacinas, tem muitas doenças, muitas coisas que a gente consegue prevenir, muitas infecções que a gente previne com as vacinas. Então, a gente ficou aqui falando de vacina. Mas ainda nessa parte de cuidado, uma outra coisa que a gente tem que ter é cuidado com cânceres, né? Com neoplasias. Na sim, doença inflamatória intestinal, a gente está muito acostumado a fazer o rastreamento de câncer de intestino. A gente sabe que aquela inflamação crônica ali no intestino, dependendo da extensão, pode aumentar um pouco o risco de câncer de colo retal, né? Então, a gente tem ali o nosso protocolo de acordo com a doença, de acordo com a extensão, que a gente talvez tenha que antecipar um pouquinho essa colono, fazer colonos de rastreamento no paciente que não está mais em atividade, né? Para a gente ver se ele tem alguma lesão ali suspeita. Então, rastreamento do câncer de cólon a gente até entende, né? Tá inflamando o intestino ali e a gente tem que ficar mais de olho. Mas existem outras neoplasias não tão óbvias, né? Que têm um risco um pouco aumentado nesses, não só pela doença, mas também principalmente pelas medicações que os pacientes sim. usam e que a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho, né? Eu listei aqui, Ju, o câncer de colo do útero e câncer de pele, né? E aí dentro do câncer de pele tem o melanoma e o não melanoma. Como é que você costuma orientar esse rastreio aí do câncer de colo de útero nos seus pacientes? Câncer de colo de útero, existe a gente já tem isso muito na população, né, feminina, assim, né, pessoas com útero, né. Da gente fazer um rastreamento populacional, mas a doença inflamatória, ela vai seguir um calendário e uma programação diferente. Ela vai seguir a programação similar à dos pacientes que têm HIV, pela questão da imunossupressão. Imunossupressão é imunossupressão. Não Então importa se é imunossupressão por sim. doença, imunossupressão por remédio. Isso ou é o que acabou acontecendo a secundária, por exemplo, né, no caso dos medicamentos, a gente tem que seguir por quê? Por que que imunossupressão é imunossupressão? Por que esse cuidado, né? O que que isso impacta? Aumenta o risco de você desenvolver formas graves, por exemplo, de HPV, né? Então, você ter as formas oncogênicas, as formas que dão câncer de HPV, e isso dá lesão de colo de útero. Então, por isso, como tem essa questão da imunossupressão, a gente tem um cuidado diferente. Então, tem um cuidado adicional. Então, essa população segue o protocolo da população com HIV, né. Então, tem um corte de idade, mas, a princípio, abaixo de 30 anos você faz anual por 3 anos, e aí depois disso você faz a Já cada pode 3 espaçar. anos, né. Depois de 30 anos, você vai seguir, o mesmo protocolo dos pacientes que têm HIV, né, e aí você faz o teste os 2 testes, você faz tanto a citologia quanto o teste de PCR do HPV, né. Eu acho que o importante disso tudo, né, a gente é gastroenterologista, né, então a gente não vai Não vai fazer lembrar. isso efetivamente, mas a gente tem que lembrar que a paciente submetida à imunossupressão, ela vai ter um risco aumentado. Então você precisa lembrar aquela paciente que ela precisa estar com a consulta no ginecologista em dia. Com E aí a certeza. ginecologista vai avaliar o que ela tem que fazer, né, ali. A gente pode ficar em contato com a ginecologista. "Ah, não, tá tudo bem, daqui a 3 anos você volta", a gente fala: "Não, vamos fazer 3 anos seguidos, depois a gente passa Sim, por conta da doença". Então, assim, eu acho que o mais importante, de você como gastroenterologista ali que tá conduzindo aquela paciente, é orientar que: "Ó, você precisa já foi no ginecologista? Não tá foi?". atento, E né. E você esse anota ali na ano, já consulta, porque foi? na outra Volta consulta você lá. vai ó, tá pendente aqui a ginecologista, porque essa paciente tem 1000 coisas pra fazer, né.
Ela Sim, vai ter que vacinar, vai ter que pegar remédio, vai ter que marcar colono, então, assim, sim, não custa você dar uma lembrada que ela precisa ir na ginecologista dela para avaliar isso. O paciente com doença inflamatória intestinal, apesar do gastro parecer que é o médico da doença inflamatória intestinal, ele precisa de uma aldeia, né. A gente vai com precisar de certeza. vários colegas especialistas médicos e não médicos ajudando a gente ali naquele cuidado. Sim, Não dá para tratar a doença inflamatória intestinal sozinho, né, isso com aí é uma coisa certeza, que com todo mundo que certeza. faz doença inflamatória já tem bem sedimentado. É importante pra gente isso mesmo, né, tá atento, assim, eu preciso é aquilo, aquele paciente vê muitas vezes você, né, então por isso que acaba que a gente fica assim: "O médico que trata", porque você é o médico que mais vê, então se o paciente não tem nada ginecológico, por exemplo, ele vai para cuidados de rotina no ginecologista, mas você precisa, né, tá atento a isso, falar: "Olha, você já foi? Você tem que ir", encaminhar para os profissionais que cuidam junto com você, né. Você tem que direcionar, lembrar, você tem que ser a pessoa que vai lembrar: "Olha, você tem que ir lá, você não é todos os seus amiguinhos, você É. não é que nem seus amiguinhos", Não, né. e isso é muito Assim importante, que é um cuidado é, preventivo, né. O paciente está exatamente. preocupado na medicação, está preocupado que ele tem Sim, que levar a calprotectina para você, então ele vai fazer a calprotectina: "Olha, tá ótima", está preocupado que daqui a pouco ele vai fazer a colono e ele quer te e mostrar que tudo a colono isso tá excelente. Isso é o tratamento, mas esse cuidado preventivo, o que que adianta, né, ele tá ótimo, ele sim, tá ali com a coluna ok, com a calprotectina ótima e depois faz um câncer de colo do útero, faz outra coisa. Então a sim, gente precisa tomar cuidado com essas coisas de prevenção também, né. com certeza. E aí tem também o câncer de pele, que a gente fica muito preocupado com melanoma, né, para Sim, todo mundo, mas o câncer não melanoma, ele aumenta muito o risco em pacientes com medicações imunossupressoras, né. Então o paciente que tem doença inflamatória intestinal e usa imunossupressor ou até o que não usa, vai ter que ter aquela primeira consulta na dermatologista de fica pelado, olha a pele toda, né, vê todas as sim. suas manchinhas. É, dependendo da medicação que usa, até precisa fazer isso anualmente, né. Então é sempre bom pedir a opinião do seu colega dermato, ele vai indicar certamente se precisa anual ou não, mas precisa além, né, do cuidado geral da população, evitar a exposição solar nos períodos de maior risco, utilizar proteção, né, usar tanto, roupas, né, que protegem contra UVA, UVB, quanto protetor solar ativamente e além disso fazer o exame, dermatológico geral, algumas medicações exigem, assim, recomendam-se, né, exigem não, a gente recomenda que se faça mais frequentemente, né, esse rastreamento. E aí às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas todo mundo tem que passar protetor solar, todo mundo tem que aplicar reaplicar, né, ao longo do dia o protetor solar". Mas fala a verdade, eu passo protetor solar no rosto todos os dias, assim, não passo no corpo, mas reaplico, não reaplico, Também não né. reaplico, Eu é. saio de casa com meu protetor, passo ainda no pescoço, ouvi uma Sim, dermato falando que tem que passar na mão, enfim, passo. Vou trabalhar, saio antes de 7 horas da manhã em casa e se eu chegar às 9 horas da noite eu não vou ter reaplicado esse protetor solar se eu não tomar banho. Então, sim, assim, não é tão óbvio, porque esse paciente, né, um paciente que usa azatioprina, que vai aumentar o risco dele, você tem que mostrar para ele que o risco dele não é igual à população geral, porque assim, eu sei que se eu não passar protetor solar eu posso desenvolver um câncer de pele. Mas assim, a gente não passa e até agora não tem nada, mas esse paciente está em risco maior. Então sim. você tem que falar isso para ele, Você tem que né. reforçar, é Você foi na importante. dermato, ela viu, tá tudo bem, você precisa passar protetor solar todos os dias. E aí na sua consulta: "Você está usando protetor solar? Lembra de reaplicar". É a sua função, ficar repetindo para aquilo entrar por osmose, tem que fazer a sua parte, tem que Sim, lembrar o paciente, né, com dessas coisas. certeza, ativamente, né, a gente tem que estar ativos nisso. E sempre que a gente tá falando de tudo que a gente tem que lembrar o paciente, né, na doença inflamatória, que eu fico assim: "Gente, é por isso que a consulta é tão longa, né". Sim, Porque você tem que ver como o não tem paciente jeito. tá, você tem que ver os exames e aí depois você tem que passar lá o checklist, né. Sim, Tá na ginecologista, vacinou, tomou sua influenza dessa semana, com passou seu certeza. protetor solar, tipo, não Sim, dá pra atender em 15 minutos, né. A consulta de doença inflamatória ela é realmente mais longa, é precisa de um aquela tempo pra consulta você fazer com longa. calma, né, pra garantir a saúde toda, não somos médicos só do intestino. É, perfeito.
Outra coisa que entra nesses cuidados preventivos, né, é a questão da osteoporose. A osteoporose já é considerada uma manifestação extraintestinal, né. A gente tem um episódio de manifestação extraintestinal maravilhosa, Ellen, ela também ama, por isso que Amo, tô elogiando maravilhosa. aqui. Mas a osteoporose a gente é muito presente nas consultas também, né, Ju. Você pede densitometria, como é que você faz na sua rotina? É, assim, esses pacientes eles têm maior risco mesmo, né, são pacientes que potencialmente utilizarão corticoide, que é uma medicação que aumenta o risco, né, de lesão óssea, de osteoporose, de fratura patológica. Então sim, né, sim, eu peço uma densitometria, a gente não precisa repetir todo ano, né, porque a variação é pequena entre os anos, basta você repetir a cada 2 anos. É importante a gente estar preocupado com a saúde óssea dos nossos pacientes sim. Então, é importante a gente ver ingesta de cálcio, conversar com a nutrição se está fazendo a ingesta adequada, se não, suplementar, considerar suplementar. E vitamina D, sem dúvida, especialmente nos pacientes que têm doença no intestino delgado, né? Porque isso pode reduzir a absorção de vitamina D. Então, a gente tem que ter essa preocupação ativa de repor vitamina D. E para todo mundo que vai começar corticoide, a gente tem que considerar vitamina D e cálcio, se for fazer uma proposta de uso um pouquinho mais longo, que muitas vezes é o caso quando o paciente está em atividade, né. Então se usa mais de 20 miligramas, que é uma dose que a gente com frequência usa para controlar a atividade da doença inflamatória, a gente tem que considerar começar junto vitamina D, cálcio, né, pedir essa densitometria para avaliar, porque além de ser uma, manifestação extraintestinal, que é mesmo, então tá associado tanto à doença, é aquilo que a gente estava falando, né, tanto à doença quanto ao tratamento. Algumas coisas estão associadas tanto à doença quanto ao tratamento da doença, e a osteoporose é uma delas. Então a gente tem que pedir a densitometria óssea, e a gente tem que encaminhar, se for realmente já tá, tem você vê osteoporose, encaminhar para o colega, às vezes tem indicação de medicação específica para isso, né, para tratar, mas suplementar a vitamina D e o cálcio a gente muitas vezes consegue fazer. Vocês estão anotando aí, né, que tem que ir no gastro, mas tem que ir no ginecologista, tem que ir no dermato, tem que ir no endócrino, então só aumenta a lista de médicos que vocês não vão precisar ir a cada 3 meses, 4, como Não, você vai no gastro, mas que você vai ter que dar uma passada Sim, na vida, né, anual, a cada 2 anos, né. O corticoide, foi o que a Ju falou, a gente com frequência usa corticoide numa dose mais alta que 20, às vezes num período longo, porque a gente começa, depois a gente vai desmamando, às vezes não é tão fácil nas doses mais baixas desmamar completamente corticoide. E aí é muito importante para você que é paciente entender que o corticoide, ele é bom, né, porque ele te tira da atividade, mas ele é também um complicador, né, porque ele vem junto com a sua maletinha de malefícios. Então, assim, se o corticoide não foi prescrito pelo seu gastro, não faça cursos por conta própria de corticoide, só porque você usou uma vez e melhorou, né, porque isso vai estar aí prejudicando seu metabolismo ósseo, sua glicose, várias outras coisas. Então, assim, eu entendo que é ruim ter atividade, eu entendo que o corticoide parece uma medicação salvadora, porque naquele momento que a gente entrou com sim, corticoide, sua vida melhorou muito, mas ele também tem malefícios. Então, é uma balança. Quando a gente prescreve o corticoide, a gente já prescreve pensando em tirar, né, a gente já não é infrequente na receita de prescrição já já ter ir a com data que você desmame. vai terminar, porque a gente já vai com o desmame junto. Então a gente Sim, tem essa preocupação de prescrever já pensando em tirar e a gente pondera. A gente está fazendo aquilo como ponte para fazer outra coisa, para trocar sua terapia, para otimizar, para você não precisar dele. Então, uma vez que você começa a usar por conta própria, por automedicação, nem sempre você está pensando em você mesmo trocar sua sim. terapia, ou otimizar, ou pensando em tirar. Então, esse é o primeiro ponto quando a E gente fala de nem corticoide. Né, e nem nos cuidados que tem que vir, né. Por exemplo, Exatamente. esse que eu mencionei aqui, Usar com a vitamina D vitamina junto. D, E então, é super importante você falar isso, né, porque vários pacientes isso é venham: comum. "Ai, eu tô bem agora, mas 2 semanas atrás eu me senti meio mal e fiz um corticoidezinho". E você: "Não, E não". quando a gente fala que a medicação, né, ela precisa ter uma prescrição médica, não é pura e simplesmente porque o médico quer monopolizar, ele quer definir se eu já sei que esse remédio é bom, por que Sim, que eu não posso tomar sozinho? É só porque a prescrição, ela não vem sozinha. Por trás de uma prescrição médica, tem um raciocínio de tudo que ela pode te trazer de malefício e do que eu vou fazer para reduzir esses malefícios para você.
Então, o Sim. problema da automedicação é que não existe esse raciocínio e esse enxuga-gelo por trás tentando resolver os problemas que a medicação vai trazer. Toda medicação vem junto, o benefício e os efeitos colaterais. É Qua sempre a gente bota na Na balança, né. O balança. corticoide, por exemplo, é uma das medicações que a gente usa, sim, quando o paciente tem atividade de doença, mas é uma que a gente não quer deixar muito tempo, então é isso que você falou, a gente coloca já pensando em tirar, né, ele tem vários efeitos colaterais que a gente fica atento quando a gente prescreve, então realmente existem medicações que a gente chama até de poupador de corticoide, porque o objetivo é a gente não usar corticoide por longo prazo, né, e alguns efeitos, colaterais, alguns eventos adversos associados ao uso do corticoide, não dependem da dose ser muito alta, né. Alguns dependem, tipo a sua imunossupressão, você vai ficar mais imunossuprimido se for uma dose mais alta, mas a própria osteoporose já tem alguns estudos falando até com uma dose de 2,5 de corticoide. Então até doses mais baixas, que não é a dose que a gente costuma usar para doença inflamatória, podem dar osteoporose, osteopenia, fazer perda de massa óssea. Então outras, complicações relativas ao corticoide, a gente também tá pensando quando a gente faz essa prescrição e a gente tem que ficar ali pesando, né, risco, benefício e tirar assim que possível. É. E a vitamina D a gente geralmente prescreve quem não tem doença inflamatória, não tem doença crônica, vai dosar a vitamina D hoje, tá todo Sim, mundo com ela meio precisando de um baixa. pouquinho de vitamina D. Óbvio que a gente não quer essas vitaminas D que a gente tá vendo aí de 100, É, 120, não. reposição venosa de vitamina D, nada disso. A gente quer um pouquinho mais alta nos pacientes com doença inflamatória, né, L40, um pouco mais 40, mas nada também muito extraordinário. Sim. E esse é o limite do gastro, né, ele vai prescrever ali a vitamina D, o cálcio, começou a sair muito disso, começou a ter uma osteoporose na densitometria e não só uma osteopenia, a gente tem que Tem chamar um tratamento endócrino aqui. isso, tem tratamento específico, e aí a gente vai saber que o endócrino vai com certeza saber indicar qual que para aquele paciente, né, então para poder estar A bem gente tratado. tem um especialista, pelo menos um médico de cada especialidade debaixo do Sim. braço, né, para mandar os pacientes quando a gente precisa. Uma coisa muito interessante também de cuidado preventivo, a gente tem um episódio sobre isso também, que é sobre essa questão de saúde mental nas doenças inflamatórias, com a minha amigona Juliana Quintas, mas agora está entrando nos guidelines, né, de cuidados preventivos e rastreamento, que é muito importante você fazer pelo menos anualmente um rastreio de ansiedade e depressão, né, até para poder encaminhar o paciente para o psiquiatra, Sim. até para poder começar um tratamento, ver como é que tá a saúde mental desses pacientes. Eu, na minha prática, não uso, né, nenhum score para Também não. rastrear na prática isso de ansiedade e depressão. Eu até perguntei pra Gi: "Como é que a gente faz?", gastroenterologista, né, e aí ela até comentou: "Olha, eu acho que a doença crônica, ela vem o diagnóstico, né, as mudanças, ela vem cercada de muitas emoções, né, então às vezes o paciente está mais embotado e aquilo ali é uma reação aguda àquele momento. Eu acho que é o efeito da segunda consulta. Eu acho que vocês, como gastro, têm que ficar prestando atenção, assim, já mudou, né, ele já começou o tratamento, já tá melhorando. Se o emocional não tá acompanhando, e se você tá na dúvida se é patológico ou não, acho que é o momento de encaminhar. Você usa, Ju, algum rastreio específico de doença mental? A gente Ainda ainda não, é. caminha a passos curtos, né, nesses assuntos, assim. Sim. Existem alguns scores, né, que podem Aham. ser realmente, como você falou, eu não uso não, normalmente eu converso com o paciente, mas eu faço perguntas que muitas estão dentro desses scores, né, Uhum. que é: você sente vontade de fazer as atividades? Você tem se sentido desmotivado? Como é que tá o seu sono? Você tá conseguindo dormir? Você tá conseguindo se concentrar nas suas atividades? Você se sente muito agitado, muito apreensivo? Né, você quando você tem uma mentalidade, assim, de pensar que o pior vai sempre acontecer, você se sente mal, você sente palpitação, você tem desconforto, como é que você tá nessa parte, né? Como é que você tá se sentindo em relação ao seu tratamento? Você tá achando que tá tudo bem, que não tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Me fala um pouco sobre isso. Então, assim, embora eu não use os scores, eu costumo questionar sobre bem-estar, assim, né, sobre percepção de doença, sobre a percepção, do entorno, sobre as suas atividades. Você está conseguindo trabalhar, você está conseguindo fazer suas atividades. Não estou conseguindo, estou me sentindo muito desmotivado, não tenho vontade de levantar da cama, isso já acende uma luzinha, né, de talvez já, encaminhar ou de
ir a mais a fundo, né, aí sim abrir isso para a gente poder entender melhor, porque, os estudos mostram, alguns mais recentes, que tem até relação da doença inflamatória, tem maior prevalência, né, de depressão e ansiedade, então acho que ansiedade é 30% e depressão é Eu acho 25%, que é a ansiedade é bastante maior, coisa. a prevalência. Eu acho que é bastante, mas que a própria, ansiedade e a depressão, elas aumentam a chance de você ter reativação da doença. Não só porque você está com a doença em atividade, isso então é um fluxo Citocina mesmo, né, bidirecional. exatamente. Exatamente. Desbiose, citocina, tudo isso tá no mesmo eixo, né, cérebro e intestino, e ali o sistema nervoso entérico, ele é importante nessa regulação, então, é bidirecional. Então, tanto a atividade e doença pode acabar fazendo você ter mais ansiedade, a gente tem mais ansiedade e mais depressão, quanto a depressão e a ansiedade podem fazer o seu paciente ter mais reativação de doença, ter mais uso de hospital, né, de recursos hospitalares. Então, tem alguns desfechos que são importantes para a gente e para os pacientes que estão relacionados à ocorrência de doença não tratada, né. É a escuta empática, né. É uma consulta que é uma consulta longa, que a gente tem muita Sim. coisa para falar, mas tem que dar aquele tempo, assim, como é que tá a vida, né, como é que tá a Sim, vida, como é que tá o trabalho, como é que tá a família. Nesse momento, se você deixa o paciente falar e você escuta olhando para ele, escuta escutando, né, não é escuta sim, assim: "Ah, tô anotando seu exame e vai falando aí", né, escuta sim. olhando no olho. Você consegue perceber alguma Às nuance, porque é um paciente que vezes você vê muitas vezes, então você vê que ele tá exatamente. diferente, né, igual Às aquele seu amigo de vezes trabalho que você: "Cara, hoje tá estranho, né". às vezes você não consegue nem explorar naquela consulta, né, mas Mas já você liga o anota ali, alerta, ó, né. na próxima consulta perguntar ativamente mais sobre isso. Às vezes o paciente tá com pressa, você tá falando e fala: "Como é que tá? Não tá muito bom não, mas é isso". É isso. Aí na próxima consulta você fala: "Mas a última vez você falou que não estava muito bom, não tá mesmo bom ou foi uma questão daquele dia?". Às vezes a pessoa vai mesmo te falar: "Não, naquele dia estava ruim, hoje eu tô Uhum. bem". Ou então: "Não, não tá legal mesmo, eu não tenho ficado, bem, eu não tô". Então, assim, o tratamento e o acompanhamento da saúde mental são importantes para os pacientes, não só para a qualidade de vida relativa à própria saúde mental, mas para nosso controle de inflamação, É, e né, melhora a doença, né, você vê que é tudo. uma coisa que influencia ativamente na atividade doença, então você precisa É, controlar esse fator também. Eu também não sim, uso nenhum score, nada ali muito validado de pontuação, mas eu dou uma conversada nesse sim. sentido, né, sem falar muito de doença, dando aquela olhada, E e a às gente vezes consegue vai perceber essas explorando nas nuances, né. consultas subsequentes. Às vezes a E é pessoa não quer tempo, te né. falar naquele momento também, ela não está pronta para falar naquele momento. Então é uma coisa da gente perguntar constantemente, né. E aí, às vezes, lá pela quinta vez que você está encontrando aquele paciente, ele vai sentir a vontade para falar: "Não, não tô legal, É, não a não tô me relação sentindo bem". médico-paciente é uma relação mesmo, né. Sim, Ele tem que ir ganhando a sua confiança, você tem que ir estreitando algum sim, laço, né, até ele conseguir expressar para você o que ele tá sentindo. E aí se for uma questão muito complexa, né, precisa de ajuda, né, às vezes não primeiro um psicólogo, um psiquiatra ou às vezes direto para o psiquiatra, porque os pensamentos estão tão desorganizados que vai precisar de uma medicação para dar uma acalmada até para ele conseguir falar com o psicólogo, mas é aí mais uma função da nossa consulta, a gente também tem que dar esse check ali sim. e Perguntar ativamente sobre esse ativamente. bem-estar e saúde mental. Então, perguntar ativamente, né? Muitas vezes os pacientes, quando estão em atividade, não conseguem fazer atividade física, por exemplo, que é uma coisa que melhora a saúde mental, a gente sabe. Então, às vezes é uma pessoa que era super ativa e aí tá com um aumento de frequência evacuatória, não tá conseguindo fazer as suas atividades de lazer, então não consegue fazer atividade física, não consegue fazer atividade de lazer, isso impacta muito a saúde mental, né? Então a gente vai ficar, obviamente, super angustiado para tentar baixar esse número de evacuação, né. "Ai, tô evacuando 7 vezes por dia", isso me deixa super eu fico ansiosa, né, "Meu Deus, eu preciso resolver isso", a pessoa tá impactando, tá atrapalhando muito essa vida dessa Aham. pessoa. Mas além disso, a saúde mental é uma preocupação que a gente tem que seguir junto, né. Então assim, como que você tá entendendo esse processo de adoecimento, né, porque é uma doença crônica que requer, como a gente falou aqui, muitos cuidados. Então assim, você vai ter que separar, enquanto paciente, uma fatia do seu tempo para cuidar, né, de você.
por causa disso. Não, porque não é só pegar o medicamento e tomar, né? Ou, eu faço infusão a cada 8 semanas. Não é só isso o seu cuidado, né? É isso e tem que ir no gineco, e tem que fazer colono de tempos em tempos, e tem que ir arrumar tempo para vacinar. Então, tudo isso impacta muito. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar ativamente para saber para onde direcionar, né? Ou se a gente consegue resolver ali mesmo. E aí, assim, eu acho que a escutativa faz parte, Carol. Acho que a gente pode perguntar e ir se aprofundando dependendo de como a gente está sentindo aquele paciente, né? Porque, assim, nos scores, por exemplo, uma das perguntas é: você pensa, você se sente desmotivado e não quer continuar vivendo? Às vezes essa é uma pergunta que, se você faz direto, é muito abrupta, mas Uhum. você perguntando como você tá de bem-estar, você vai chegando lá, o paciente: "Não tô legal, não consigo fazer atividade de lazer, não sinto prazer com as minhas atividades que eu sentia prazer antes, não estou conseguindo ir trabalhar", vai chegando nesse ponto, né, você não precisa ir direto como um questionário, até porque às vezes E é pode o ficar jeitinho brasileiro, né, artificial. porque, assim, eu acho que essa conversa, às vezes, surte muito mais efeito do que 10 perguntas mecânicas, né, "Você é feliz? Sim. Você não sei o quê". O paciente até fica Sim, sem não, graça, não, né. sim, sim, O paciente não. fica até sem graça, né, você vai chegar nessa pergunta, essa é a pergunta 10 assim, de um É. questionário. Você fez 9 antes, o paciente olha pra você: "Não". Não. Às vezes nem vai responder que sim, às vezes tem e não diz. É. Então é uma coisa da gente ir conversando, ir sentindo e se aprofundando conforme a necessidade. É, acho que para encerrar não dá para falar de cuidados preventivos sem falar dos nossos hábitos de vida, né? A gente já teve episódio aqui de nutrição, a gente sabe o mal que os ultraprocessados fazem para tudo, mas principalmente para quem tem doença inflamatória intestinal. A gente sabe da importância da atividade física, a importância de dormir bem, e isso é para todo mundo, né? Com Se certeza, isso melhora a saúde de todo mundo, não tem como isso não melhorar a saúde de uma pessoa que tem doença crônica. com certeza. Mas, especificamente, um ponto que a gente não falou nos outros episódios é do tabagismo, né, que é um hábito de vida, um hábito ruim de vida, né, porque, Sim, álcool é ruim, cigarro é ruim, mas acho que botando na balança, assim, o cigarro não tem nada de bom, né, porque não tem nem sim. socialização. E aí o cigarro na doença inflamatória tem um Você fator tem, específico, né, Ju. uma mudança de estilo de vida super importante, assim, que você deve sempre tentar, abordar, né, é o tabagismo. Para doença inflamatória, o tabagismo, influencia muito, influencia o risco de complicação, influencia o risco de cirurgia, o risco depois que operou, o risco de nova cirurgia, o risco de Principalmente na doença de internação. Crohn, né. Sim, principalmente na doença de Crohn. O risco de internação, o risco de responder a biológico. Então, tem estudo mostrando que o paciente tabagista responde 20% e quem não fuma 70%. Então, assim, é uma diferença significativa, né? Não só para desenvolver doença inflamatória, então existem alguns estudos correlacionando o tabagismo como um fator de risco para a doença inflamatória, quanto para o curso da doença inflamatória. Então, antes de ter e depois do diagnóstico, o tempo todo o tabagismo influencia, principalmente para a doença de Crohn, principalmente, assim, né. E uma lista infinita de cânceres de diversos sítios, né. Sim. Eu sei que vício é muito complicado, né, ninguém tá falando que, a pessoa fuma 2 cartelas de cigarro por dia, eu vou falar: "Olha, cigarro faz mal, por favor, pare de fumar". Ah, tá bom. Não é só isso, né, mas, precisa procurar ajuda, né. Tem Sim, medicamento que ajuda um pouco nesse processo de parar de fumar, existem programas, existem caminhos, né, então eu sim. acho que é identificar que isso é um problema que precisa ser resolvido e tentar seguir um caminho, assim. Eu acho que dentre os hábitos de vida, o que eu queria deixar mais marcado aí nesse episódio de prevenção é a questão do tabagismo, né, que Sim, realmente, interfere em todos os momentos da doença, né, no todos. pré-operatório, no pós-operatório, na atividade, na resposta à medicação. Então realmente é o ponto, assim, se eu tivesse que escolher uma coisa para resolver hoje, né, Sim, com como certeza. mal, não faço atividade física, não bebo água, não durmo e fumo. Vamos tentar começar pelo cigarro e depois a Sim, gente com vai nas outras certeza. coisas, né. Não, e a gente falou para doença de Crohn, mas para retocolite também, a gente tinha antes Um uma marca pensamento. de que era até protetor, né, assim, parece que tem
os pacientes que fumam e têm retocolite têm uma menor incidência muito modesta, assim, pouco, de reativação, na verdade, complicação não, mas de reativação, mas É tudo que não a gente falou, né, tudo é compensa uma o balança, né, risco se você tem um exatamente. benefício de 2 pontos e risco de 50.000, E isso e não já é um benefício, E já né. correlaciona com, outras complicações da doença, por exemplo, ocorrência de câncer coloretal. Então, não Que a gente compensa, tem tudo isso em não livros, né, compensa mesmo. didáticozinho, fica bonitinho, né, favorece, desfavorece. Exatamente, mas assim, para a saúde como um todo, tanto complicação cardiovascular, pulmonar, fora isso que todas as pessoas estão expostas, na doença inflamatória, para a doença de Crohn, influencia em tudo, tudo impacta negativamente, o impacto é sempre negativo, tá? Então, assim, aumenta todas as complicações, aumenta o risco de você ter nova complicação. Então, por exemplo, o paciente que fuma e é operado tem o dobro de chance de ser reoperado do que o paciente que não fuma. E esses malefícios, esse risco aumentado, ele diminui quando você para de fumar. Então, nunca é tarde. Eu acho que essa é a outra mensagem, né? Assim, se pudesse, porque não é tarde para você diminuir o seu risco. Então, o paciente é tabagista, chegou a operar e consegue parar de fumar, mesmo depois de cirurgia, ele vai ter benefício, sim. Ele vai ter menor risco de nova complicação, ele vai ter menor risco de ter estenose, ele vai ter menor risco de responder. Então, assim, o risco depois de 1 ano de você ter cessado seu tabagismo volta ao da população que nunca fumou para muitos desfechos. Então, é importante a gente conseguir parar de fumar, nunca é tarde, sempre é uma coisa que a gente deve reforçar. E até para os pacientes com retocolite também, né? É importante, não compensa, né? E é importante a gente consegue prevenir outras complicações, como, por exemplo, o câncer coloretal. Então, assim, se não fuma, não comece, né? Por favor, não comece. E se você fuma, não é tarde para você parar. Não é tarde, dá tempo, dá pra gente reduzir esse risco, né. E a gente, como a Carol falou, tem muitos recursos, a gente tem muitas coisas que a gente pode oferecer, então, se é uma coisa que a gente aborda e se você fala: "Olha, eu quero ajuda, eu quero parar de fumar", a gente vai conseguir te ajudar, sabe. E mesmo que a gente não consiga, a gente vai conseguir acionar alguém da nossa aldeia Os ali, e aquela pneumologistas ajudam pessoa a gente. vai conseguir te ajudar a parar de fumar. Então, assim, se tem um fator, né, que a gente consegue, um resultado mais expressivo, né, é isso, né, é realmente cessar tabagismo, isso é super importante. Eu acho que a chave, né, a mensagem do episódio de hoje é essa, né, que o tratamento é muito importante, que ter remissão clínica, laboratorial e endoscópica é muito importante, mas talvez tão importante quanto isso é você ter cuidado aí e prestar atenção na prevenção, né, se dedicar um pouco mais a esses cuidados preventivos. E aí, o paciente, sabendo dessas informações, ele entende um pouco mais da doença e às vezes ele mesmo puxa o seu médico, né, porque É se isso, vocês derem uma olhada nos episódios, é muita coisa para se tratar dentro de uma consulta, muito. né. E a gente como médico, a gente elege o que a gente acha que é prioridade naquele momento, as outras coisas vão ficando ali meio que em segundo plano. Mas se você, paciente, que tem doença de Crohn, que tem retocolite, tem essa informação e jogar na consulta, isso vai ser abordado naquele momento, né. "Ah, Sim, eu vi, né, mas eu não tô atrasada com preventivo, é importante?". Então, assim, é muito importante que você que tem a doença se empodere da sua doença, da com informação, certeza. né, do que acontece com o seu organismo, porque eu acho que toda informação é válida, obviamente não substitui a consulta, não substitui o seu acompanhamento, mas toda informação é válida até para você entender o que está acontecendo com o seu corpo e às vezes questionar o que você não está entendendo, tá. Então eu acho que é de grande valia, é o início aí das pulguinhas, né, para você levar essas informações para as suas consultas e discutir com o seu Eu fico médico. super, Eu adoro quando o feliz, também paciente vem com gosto. informação: "Ai doutora, Falar: "Ó, voc eu meu li". preventivo, eu não faço há muito tempo, hein, meu Deus, você Eu lembra ali". adoro Então, também. acho que é uma troca, acho que é super Eu importante. sempre falo com os pacientes: "Poxa, tem várias páginas, né, de pacientes que trocam Sim. informação", porque
é importante você sair da consulta e continuar lendo, estudando, né, em fontes confiáveis, óbvio, Com certeza. mas vendo em fontes confiáveis coisas sobre a sua doença, eu acho que isso é um bom caminho para seguir melhor o tratamento e aumenta também a chance de você ter aí uma resposta melhor. Com certeza, acho que o cuidado preventivo é isso, né, é nosso, do médico que cuida, com certeza, mas do paciente também e da nossa aldeia, né. Então todo mundo junto, assim, é o paciente falar: "Olha, eu preciso fazer isso, o meu preventivo está atrasado", é a gente perguntar como é que tá essa parte, mas não só a gente, todo mundo junto, eu acho que a gente consegue garantir a saúde geral, né, o todo, não só, a parte da doença inflamatória. Perfeito. Ju, muito obrigada por estar aqui, Imagina. por contribuir com todo o seu conhecimento aí pra gente. Eu adorei, espero que todo mundo tenha gostado Muito também. obrigada pelo convite. E até o próximo episódio, gente.